Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o irmão Roger Oliveira, aqui é o nosso irmão Mateus Jean Pedro. Ele trouxe até um ensino para nós no primeiro vídeo do canal. Se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá, dá uma forcinha para nós e Deus abençoe a sua vida por intermédio dessa palavra. Nós oramos a Deus, Deus nos deu graça e nós queríamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta que está praticamente todos os dias no meio de nós fazemos uso dessa ferramenta o tempo todo, que é a comunicação. Será que nós temos tomado cuidado com a nossa comunicação? Será que a nossa comunicação diante da Bíblia é a maneira correta de se utilizar esse meio que é a comunicação? Será que nós falamos da maneira correta? Será que a nossa comunicação tem agradado a Deus? Como é que anda a nossa comunicação? Como nós utilizamos esse veículo que é tão poderoso, tanto para destruir quanto para edificar, que é o que nós veremos aqui na palavra do Senhor. Pare um pouquinho, pense nisso, e se você tiver uma Bíblia, nos acompanhe. O texto que nós gostaríamos de usar como base para essa palavra, para essa meditação, se encontra no livro de Tiago, o seu capítulo de número 1 e versículo de número 19, que vai estar nos falando dessa maneira. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É sobre isso que nós queremos tratar com você aqui nessa tarde. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos gravando um vídeo aqui nesta tarde, mas que Deus abençoe a sua vida, qualquer horário que você estiver nos ouvindo, seja tarde, seja manhã e seja noite, até porque para o nosso Deus não há tempo. Em todo tempo é hora e tempo e momento de buscar a Tua palavra, a Tua presença. E como o nosso irmão Roger aqui já passou para vocês, nós vamos estar tratando aqui de 3 pontos, neste livro de Tiago, nesta carta, seu capítulo 1, seu versículo 19. E nós temos aqui a palavra pronto para ouvir. Bem verdade que esta palavra está nos falando de ligeiro, de uma pessoa rápida, porque nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a fé ela vem pelo ouvir. Mas qual é a maneira correta de ouvir? Porque talvez você deve ter se deparado com este mundo que nós estamos vivendo. Você vai ver uma obscuridade, você vai ver que muitas pessoas, como a própria Bíblia vai dizer, tem nome de que vive, mas está morto, ou seja, o espírito do homem já não está mais comunicado com o reino do céu como deveria ser, como é o natural, que Deus criou o homem para o glorificar e para o adorar. Mas o homem tem trocado a glória de Deus por coisas terrenas, supérfluas. Então você vai aprender conosco nesta tarde um pouco mais da poderosa palavra de Deus, vai edificando a tua vida. Comente, passe, mande sua sugestão também, pela graça de Deus, nós vamos estar respondendo a pergunta na capacidade pelo Espírito Santo e a sabedoria que o Espírito reparte a cada um pelos seus dons. Com certeza. Amém? Então nós temos pronto para ouvir. Entenda uma coisa muito interessante, a palavra ouvir é muito diferente da palavra escutar. Porque é bem verdade que nós estamos aqui neste momento gravando este vídeo. Eu estou ouvindo o nosso irmão Roger falar. E eu consigo entender o que ele me fala. Agora eu posso estar escutando um carro passar lá na rua. Isso é bem diferente, porque eu escuto, mas eu não sei a marca e a cor do carro. É bem verdade que as pessoas hoje elas escutam a palavra de Deus. Então, esta palavra não desce como uma semente no coração dessa pessoa, aonde esta pessoa ela não consegue, então, frutificar na obra de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para um ponto bem pequeno. Em João capítulo 15, a Bíblia vai dizer algo que é muito verdade, que Jesus ele é a videira, e existem 4 ramos nessa videira, o que dá muitos frutos, o que dá mais frutos, o que dá fruto e o que não dá nenhum fruto. E qual é a diferença? Só vai continuar na videira aquele que der fruto. Então é necessário que nós buscamos pelo Espírito Santo a sabedoria para ouvir. E a Bíblia vai dizer, ouve o que o Espírito diz à igreja. Exatamente. Nós precisamos ter o discernimento para ouvir aquilo que é de Deus, a palavra pura, santa e divina. Ouvir aquilo que é de Deus, não palavras de persuasão ou sabedoria humana, mas a verdadeira loucura da pregação, ou seja, Cristo Jesus, uma pregação cristocêntrica, verdadeiramente, o que nós vamos passar para você
vai agregar muito na tua vida. E para passar aqui para o nosso irmão Roger falar mais um pouco e expandir mais um pouco esse assunto, eu quero apenas deixar algo para você neste primeiro ponto, o fato da pessoa ouvir. É interessante que quando um pregador lhe prega a sua palavra, a palavra ela entra no ouvido, na audição dessa pessoa, e essa palavra vai até a mente. Vindo até a mente, essa palavra desce até a alma da pessoa. E muitas das vezes a pessoa acaba chorando, e é claro, algumas pessoas vão dizer que o choro ele significa o sangue da alma, o quebrantamento da alma. Mas é necessário que esta palavra, com poder, com graça e com unção, ela desça ao coração. Então, entre a palavra e a alma da pessoa, o que faz esse intermediário é a mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra com poder, se você ouvir a palavra, ela vai descer no coração. E quando essa palavra ela desce no coração do homem, ela racha o coração do homem. E agora Deus do céu, Ele envia o teu Espírito Santo para testificar com o homem, com o penhor da salvação, que agora ele está num processo de regeneração e num caminho levando a sua cruz para poder possuir, para poder herdar aquilo que Deus tem preparado, os galardões para cada um segundo a obra e a salvação mediante a fé nós recebemos graça. Então você precisa me entender, muitas pessoas choram por emocionalismo, mas o verdadeiro quebrantamento, a verdadeira palavra, ela desce no coração. E você que prega a palavra de Deus, é importante salientar neste momento, faça o apelo, mas não apele, porque o Espírito Santo é quem convence. Muitas das vezes nós queremos apelar verdadeiramente, mas se a tua palavra foi cheia de poder, foi cheia de graça, acredite, ela tem uma direção e ela vai tocar no coração daquele que Jesus chamar. Amém? Este é um breve resumo do primeiro ponto e o nosso irmão Roger vai estar falando mais acerca do assunto. Muito bem. O irmão Mateus disse algo aqui que é bem verdade. Ele citou um texto que está até em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Né? Nós lemos aqui no texto inicial, né, no livro de Tiago, capítulo 1, nós vimos que a primeira observação que ali está é estar prontos para ouvir. O Mateus já disse que o significado de estar pronto não é apenas estar preparado no momento em que a palavra vier, mas é ser rápido para quando esta palavra vier, ouvir essa palavra, absorvê-la, essa palavra, e ao mesmo tempo guardar dentro do seu coração. O primeiro ponto que nós vamos observar é estar preparados para ouvir. E isso de estar preparados para ouvir é tão importante que nós vemos aqui em Romanos que a própria fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós a reconhecemos como de fato o que ela é, o evangelho simples e cristocêntrico, que está pondo Cristo no centro de tudo, ela entra no nosso coração e por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado e de seus erros e falhas, nós nos entregamos diante do Senhor e passamos a acreditar e ter fé naquilo que Deus tem para nós. Uma coisa que nós devemos observar é um texto que também nos fala sobre o ouvir e sobre as causas do ouvir e do absorver aquilo que foi ouvido. Nós sabemos que existem duas classes de pessoas. A primeira classe é a classe que é apenas ouvinte, e a segunda classe é aquela que é ouvinte e a praticante. Por isso que é importante não apenas ouvir, mas praticar também. Se você observar, lá no poço de Jacó, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus vai revelar uma parte, algumas coisas pessoais da vida dela em relação ao seu casamento e à sua vida conjugal. E ela, de fato, vendo que Jesus havia revelado aquilo que era de suma importância e que era algo pessoal, ela reconhece Jesus como o Messias, né? Como o enviado de Deus. E ela, alegre e feliz, quando ela vai até a cidade, ela começa a anunciar para as outras pessoas aquilo que Jesus, como Messias, havia revelado a ela. Se você observar, as pessoas vão dizer que creram, a Bíblia, melhor dito, vai dizer que muitas pessoas creram em Jesus Cristo como Messias por intermédio daquilo que a mulher havia dito. Porém, a Bíblia vai dizer que quando aquela multidão, aquelas pessoas para quem a mulher falou sobre Jesus,
vão até o encontro de Jesus na fonte de Jacó, agora eles não ouvem apenas aquilo que a mulher havia dito, apenas aquilo que ela havia testificado, mas eles também vão ouvir agora o próprio Jesus Cristo pregar o Evangelho como ele é, pregar o reino de Deus e a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer agora que aquelas pessoas, que as mesmas pessoas que creram em Jesus Cristo por intermédio da mulher samaritana, vão dizer agora para a mesma mulher samaritana: agora nós cremos, não só porque tu nos disseste, mas porque nós o ouvimos falar, nós ouvimos Jesus. Então o ato de estar preparado para ouvir é muito importante. Até mesmo em um diálogo, se você estiver conversando com alguém, resolvendo algum problema, algum assunto importante da sua empresa, algum assunto relacionado com os seus filhos, algum assunto relacionado com a sua família, é importante você estar até mesmo nessas ocasiões preparado para ouvir. O ato de estar preparado para ouvir não cabe apenas, não está apenas incluído em uma atmosfera espiritual, mas é uma atmosfera carnal e física também, porque você não é apenas uma criação de Deus espiritualmente, mas fisicamente você tem pessoas ao seu redor, você tem uma família ao seu redor e você precisa estar pronto para ouvir em muitas ocasiões. Para encerrar essa breve participação, já está passando para Mateus mais uma vez, pensa bem em uma discussão de um casal. Se os dois quiserem falar ao mesmo tempo, não dá certo. Alguém tem que falar e, em contrapartida, a outra pessoa tem que ouvir. Mas não adianta apenas ouvir, ele tem que estar preparado para ouvir. Eu ganhei um livro de uma amiga, até a Tati, ela trabalha comigo na Santa Casa de Lorena, eu trabalho no Hospital de Lorena, e eu ganhei um livro dela que nos fala sobre 40 dias de jejum e oração para que a sua família permaneça de pé. E ela nos fala sobre uma discussão de um casal, e traz justamente esse ponto de estar preparado para ouvir. Em uma discussão de um casal, enquanto um fala, enquanto a sua esposa fala, ou enquanto o seu marido fala, expondo os problemas e colocando as observações, colocando diante de você aquilo que está errado, você não pode, ao mesmo tempo que aquela pessoa está falando, estar planejando uma resposta. Porque você planejando uma resposta, a única coisa que você vai estar fazendo é planejando uma forma de se defender, de se responder. Não é verdade? Ao mesmo tempo que a pessoa está falando, automaticamente o seu senso de defesa, o seu instinto de defesa vai brotar em você. E vai fazer com que você, enquanto a pessoa fale, você, ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo dito, você comece a planejar a sua defesa. E no final das contas, quando a pessoa termina de falar, você dá a sua resposta, a sua defesa, e no final das contas, pode até ser que acabe a conversa, mas no final das contas, pode ser que mais tarde você cometa o erro de novo, porque você não ouviu o que a pessoa estava dizendo. E no relacionamento, para encerrar a minha participação, seja com Deus, ou seja com qualquer pessoa da sua família, na sua empresa, é importante você primeiro estar preparado para ouvir. Ouça o que está lhe sendo dito. E depois você vai observar com nós aqui o segundo passo que você precisa entender, que também é necessário. Porém, o primeiro aí, nós deixamos bem claro que é estar preparado para ouvir. Esteja sempre preparado para ouvir. Independente do que for, ouça primeiro. E agora nós vamos passar para você aqui um pouco mais de preparados para ouvir e as consequências também de quem escuta. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Roger aqui foi bem preciso nas suas palavras. E para que os irmãos venham entender e compreender também o que nós estamos querendo dizer, se você observar hoje uma pessoa que ela é surda, normalmente ela também é muda. Porque é bem verdade que aquele que não consegue ouvir, ele também não pode falar. Um relacionamento entre o homem e Deus é quando você fala com Deus. Mas eu deixo te fazer uma pergunta, coloque isso no teu coração. Quando Deus fala com você, você ouve. Para que esse relacionamento aconteça, eu preciso falar com Ele, mas eu também preciso acatar as suas ordens. Amém? Nós vamos entrar aqui para o nosso segundo ponto, que vai dizer tardio em falar. Tardio em falar. Que nós estamos estudando aqui essa epístola de Tiago, no seu capítulo 1, no seu versículo 19. É importante quando nós falamos da fala. Talvez você vai notar que verdadeiramente é o que nós temos a maior dificuldade hoje, os grandes problemas dentro das igrejas, dentro dos lares. Por que a fala? Porque se você vê, se não me falha a minha memória, a língua ela tem aproximadamente 8 centímetros. E o que a Bíblia vai nos revelar é que ela consegue incendiar um bosque.
Talvez você que está nos assistindo, seja homem ou seja mulher, seja qual for a tua idade, você já teve a oportunidade de talvez entrar em um bosque, ou talvez aqui no nosso, onde nós vivemos aqui no Ocidente, talvez você entrou em alguma lavoura, ou alguma plantação, é algo bonito, mas você já entrou depois que tudo aquilo foi incendiado. É bem verdade que é uma imagem chocante e é o que verdadeiramente, literalmente, o poder da fala. Quando nós não sabemos falar, eu te dou aqui como se diz assim, um conselho. Se nós não temos nada para falar, então a melhor coisa é que nós nos calamos. Fique quieto. O que eu quero dizer para você aqui, vou te dar alguns exemplos em Provérbios e depois nós vamos entrar num texto um pouco mais profundo. Nós queremos trazer aqui algo da parte de Deus e eu creio que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu pensamento e você também precisa anunciar isto na tua casa e você vai ver que Deus, em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, vai derramar bênçãos sobre a tua vida. Prosperidade, sim, prosperidade, tanto espiritual quanto material. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. E é isso que o Senhor tem preparado para todo aquele que anda nos seus mandamentos. Sim, também a cruz, também é espinho, mas o aroma da rosa vai te acompanhar até o findar dos teus dias. Com certeza. Glórias a Deus. Provérbio, no capítulo 10, no versículo 19, vai estar nos dizendo assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa. A Bíblia vai dizer que o justo, ele medita no que há de falar, ele medita, ele pensa, ele analisa, mas os ímpios dizem coisas más. Talvez você não saiba, mas tem pessoas do seu lado que talvez as tuas palavras poderiam, como um profeta na terra, levantar, salvar uma vida, mas talvez pelas palavras erradas que você tem usado, você está matando uma vida, você está matando uma alma, você está deixando alguém angustiado. Isso é muito importante, porque tudo que nós fizemos aqui, naquele grande dia, será cobrado também de nós. E aquele que tira uma vida é diferente daquele que mata uma alma. Muitas pessoas olham para Adolf Hitler e diz que grande será o seu julgamento, mas observe-se muito bem, Hitler matou aproximadamente 6 milhões de judeus, mas o que Hitler matou foi corpos, porque ele não pôde tocar na alma. Mas todas as vezes que uma palavra pronunciada pela tua boca de forma errada, você mata uma alma. Talvez você tire alguém da presença do Senhor e acredite, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o guardião dos portões de Israel, ele vai cobrar isso de você um dia. Então se prepare para quando você abrir a tua boca, para usá-la na terra como um profeta de Deus. Provérbios capítulo 13. Vamos estar lendo aqui mais um versículo. 13, versículo 3. Provérbios capítulo 13, versículo 3 vai nos dizer assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Conservar a alma. Deixa eu te explicar algo interessante. Aonde muitas das vezes parece que está um vazio dentro de nós, é na nossa alma. Aonde nós ficamos angustiados, é na alma. Nós precisamos ser refrigerados pela alma. A alma do ser humano, ela precisa ser regenerada pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender prudentemente que muitas das vezes as consequências dessas inquietações dentro de mim, dessas inquietações dentro de você, é porque nós não temos de forma correta sabido usar o dom que Deus tem nos dado. Se Deus talvez te dê um dom para pregar ou para falar, uma sabedoria, talvez uma sabedoria que chame muita atenção, use essa sabedoria por intermédio do Espírito Santo. Paulo já dizia: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não prego com palavras de persuasão ou sabedoria humana, mas com poder e demonstração de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais um aqui, capítulo 29 de Provérbios. Vamos estar lendo aqui, eu já quero estar entrando aqui em um assunto que eu creio que, não sei se alguns irmãos já ouviram, mas se os irmãos ouvirem pela primeira vez, atente-se muito bem, preste muito bem atenção. Amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo 29 e nós vamos estar entrando na próxima aula, na próxima gravação com o assunto. Amém? Versículo 29, no seu capítulo 29, versículo 20. Tem visto o homem precipitado nas suas palavras,
Maior esperança há um tolo do que dele. A precipitação nas palavras, aquilo que você fala não tornará para você mais e pode ter uma consequência drástica. Exatamente. Que Deus ele abençoe a tua vida. Nós vamos estar aqui encerrando por causa do tempo, mas na próxima aula nós vamos estar dando continuidade neste assunto que vai edificar. Não perca, passe isso, estude, ore, clame, e você vai entender na oração que os teus joelhos vão te levar mais longe que os teus passos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.